Capítulo 7. Quinta linguagem do amor. Presentes. Tive uma tarde de folga durante um dos seminários sobre casamento que ministrei em um lugar inesquecível, a base aérea da OTAN, em Gelsenkirchen, Alemanha. Para a maioria dos soldados, servir ali era um compromisso de 2 anos. Por isso, esposas e filhos viviam com eles na base. Durante aquela tarde, fiquei observando Alex, um rapaz de 13 anos que estava sentado fazendo a lição de casa em uma mesa reservada para piqueniques. Ele parecia um típico adolescente americano. Cabelo curto, usava calça jeans e um moletom verde, velho e desbotado. Tive a impressão de que ele não se importaria de ser interrompido. Então, me aproximei, apresentei-me e começamos a conversar. No momento apropriado, comentei sobre a medalha de São Cristóvão pendurado no pescoço de Alex. Ele me disse: "Papai me deu em março, quando completei 13 anos. Disse-me que quando ele estivesse longe de casa, a trabalho, queria que isso me ajudasse a lembrar dele. Eu a uso o tempo todo." "Quem foi São Cristóvão?" perguntei. "Não estou bem certo. Algum santo da igreja que fazia coisas boas", respondeu. Estava claro que para Alex aquela medalha tinha pouco significado religioso, mas emocionalmente o valor era incalculável. Era um lembrete constante do amor do pai. Senti que se eu encontrasse Alex dali a 30 anos, ele ainda estaria usando aquela medalha de São Cristóvão em volta do pescoço. O que faz um presente ser realmente um presente? Presentes são evidências visíveis e tangíveis do amor emocional. É importante entendermos a natureza de um presente. O vocábulo grego, de onde se originou a palavra presente, é charis, que significa graça ou favor imerecido. Por sua própria natureza, um presente não é obrigatoriamente algo que o adolescente mereça. É dado a ele porque o pai deseja demonstrar-lhe o amor incondicional. Alguns pais que não conseguem entender isso pensam que estão presenteando os adolescentes, quando na verdade pagam por um serviço prestado. Quando isso acontece, eles não estão realmente falando a linguagem do amor chamada presentes. Por exemplo, Beverly disse à filha de 15 anos, Amanda: "Se você limpar seu quarto, assim que acabarmos de jantar, iremos ao shopping e comprarei aquele vestido que você quer." Na verdade, Beverly ou estava tentando manipular Amanda para que fizesse aquilo que queria, ou estava tentando fazer um acordo com a filha. "Se você, então eu lhe darei um vestido." Talvez ela já estivesse cansada de ser incomodada pelos insistentes pedidos de Amanda por um vestido, e essa foi a maneira encontrada de ceder à pressão da filha e, ao mesmo tempo, levar Amanda a fazer algo para recebê-lo. De qualquer maneira, o vestido não era um presente. Seria o pagamento por Amanda ter limpado o quarto. Beverly estabeleceu aquela condição. Ela pode até pensar que está demonstrando amor por Amanda ao lhe dar o presente, mas a filha verá aquele vestido como algo que ela merece, não como um presente. Para alguns pais, quase tudo que chamam de presentes são, na verdade, tentativas de manipulação, uma troca por aquilo que desejam ou um pagamento pelo trabalho do adolescente. A única ocasião em que alguns adolescentes recebem presente é no Natal e no aniversário. Qualquer outro presente recebido dos pais não será considerado um presente de verdade. Não me entenda mal, não estou sugerindo que os pais nunca devam recompensar os adolescentes por serviços prestados. Estou dizendo que esses pagamentos não devem ser considerados presentes. O adolescente provavelmente poderá fazer um tipo de trato semelhante com algum estranho na rua. Porém, mesmo que os pais lhe ofereçam algo melhor do que ele poderia conseguir na rua, ainda é um trato e não um presente. Pode ser útil se perguntar: qual foi o último presente verdadeiro que dei ao meu adolescente? Quando tiver a resposta em mente, questione-se: eu pedi algo em troca antes de dar aquele presente? Caso a afirmativa seja verdadeira,
desconsidere, pois não foi um presente genuíno. Alguns pais irão descobrir que o último presente que deram foi no último Natal ou no aniversário do filho. Os adolescentes não são avessos a esse tipo de negociação com os pais. Na verdade, muitos deles sentem-se felizes em fazê-la. Já se tornou um hábito para eles, um meio de obterem o que desejam. Se não podem conseguir verbalmente, insistindo com os pais, então poderão consegui-lo através da negociação com eles. Esse é o padrão em muitas casas, mas não tem nada a ver com dar presentes. O presente e a cerimônia. Outro aspecto importante de se dar presentes é que isso deve ser feito com certo grau de cerimônia. Pense sobre um presente importante para você recebido no passado. O que era esse presente? Quem o deu a você? Como estava embrulhado? Como foi entregue a você? O presente foi acompanhado de palavras, toques ou outra expressão de amor? É bem provável que quanto mais caprichado for o pacote do presente, mais amor você sentirá da parte do doador ao recebê-lo. A proposta de dar presente não é passar um objeto da mão de uma pessoa para outra. A ideia é expressar amor emocional. Queremos que a pessoa sinta profundamente como se estivéssemos dizendo: eu me importo com você. Acho que você é importante. Eu amo você. Estas mensagens emocionais ganham um novo significado quando é dada atenção para a cerimônia que acompanha a entrega do presente. Os pais dos adolescentes devem lembrar-se disso. Quando minimizamos a cerimônia, também diminuímos o poder emocional daquele presente. Johnny pediu um par de tênis novos. A mãe ou o pai resolveram levá-lo ao shopping e compraram o calçado. O filho já sai da loja com eles nos pés e tudo se acaba por aí. Não houve nenhuma cerimônia nisso. Muitos adolescentes se acostumaram com esse tipo de procedimento. Tais presentes comunicam muito pouco do amor emocional. Se todos os objetos forem dados desta maneira, cria-se esta mentalidade no adolescente. Eu sou um adolescente. Meus pais têm de me dar tudo o que eu quiser. Existirá pouca apreciação por parte do adolescente e o presente terá pouco significado emocional. Mas, se os tênis são levados para casa, embrulhados de uma maneira criativa e dados na presença de outros membros da família, como uma expressão de amor, acompanhado de palavras de afirmação e contato físico, aquele presente, em um instante, se transformará em um forte veículo de comunicação do amor emocional. Se você sempre deu presente sem se importar com a cerimônia, permita-me sugerir que diga ao adolescente que decidiu agora trazer um pouco mais de celebração para a vida da família e que haverá uma nova maneira de se dar presentes no futuro. O adolescente pode rir ou até sentir-se incomodado pelos seus esforços para mudar as coisas, mas eu lhe garanto que muito em breve ele começará a ver os presentes de um modo diferente. Ele também aprenderá a falar a linguagem do amor dos presentes, o que será muito útil quando for adulto. Presentes e o materialismo. Pais sinceros me perguntam com muita frequência: se eu der muitos presentes ao meu filho adolescente, não estarei incentivando o espírito de materialismo que prevalece em nossa cultura? Este é um perigo real em nossa sociedade, pois ela é muito materialista. Alguns adesivos colocados nos carros nos Estados Unidos dizem: aquele que morrer com mais brinquedos é o vencedor. Hoje, tanto adultos como adolescentes estão muito ocupados colecionando brinquedos. Se temos o último modelo, o melhor, o mais avançado, então seremos bem-sucedidos. Enquanto os adultos estão aumentando a coleção de casas, carros mais caros,
produtos mais sofisticados, barcos, aviões e o último modelo de computador. Os adolescentes estão colecionando aparelhos de som mais poderosos, roupas e sapatos de marcas famosas, CDs e usando tudo da última moda para provar que não são os pais. Estamos todos andando no mesmo ritmo, apenas colecionando tipos diferentes de brinquedos. Seremos pais espertos se nos perguntarmos: será que isto é o que eu quero realmente ensinar para o meu adolescente? Também devemos perguntar: é isso que eu quero fazer com a minha vida? Será que não existe alguma coisa mais importante do que adquirir brinquedos e brincar com eles? A maioria dos adultos acredita que existe, porém, muitos não têm a capacidade de identificar o que é realmente isso. Acredito que a resposta encontra-se em duas áreas distintas. A primeira é a de ter prazer no cotidiano. A segunda é aprender a compartilhar com os outros. Por milhares de anos, homens e mulheres viveram sem esses brinquedos, os milhares de produtos que só se tornaram acessíveis após a Revolução Industrial dos séculos XIX e XX. Antes, quando não dispunham desses brinquedos, as pessoas desfrutavam das coisas simples da vida, como alimento, sono, música, arte e o contato com a natureza. Além disso, elas partilhavam essas coisas com outras pessoas. Nem sempre existia um senso de ligação com o resto da família, mas havia uma ligação com os vizinhos. Para muitos, essa ligação estendia-se na direção de Deus. Ele era visto como criador e sustentador de tudo que existe, a fonte da lei moral que regulava a relação entre os homens. O materialismo do mundo ocidental começou quando o homem passou a crer que pelos próprios esforços poderiam atingir a utopia. Os avanços tecnológicos e industriais convenceram o homem de que ele não precisava mais das leis. As leis morais não eram divinas e por isso poderiam ser manipuladas pelo homem. A razão humana tentou substituir a divina e os produtos dos homens se tornaram os ídolos. O materialismo é o louvor desses ídolos. A principal frustração na adoração de ídolos é que, quanto mais você precisa deles, não podem ajudá-lo. Quando os relacionamentos humanos são rompidos entre duas pessoas, quando as drogas e as doenças sexualmente transmissíveis destroem os nossos adolescentes, o divórcio destrói o casamento e as demais doenças atacam o corpo. Os brinquedos que temos colecionados não podem nos dar sequer uma palavra de apoio ou conforto. Os ídolos nos abandonam. Muitos adultos da nossa sociedade estão concluindo que o materialismo é um substituto ineficiente para as coisas simples da vida, como aproveitar o que é comum no cotidiano e dividir isso com os outros. Muitos estão procurando novamente pelo espiritual, em vez do material, para suprir os profundos anseios do coração e encontrar respostas sobre o significado real da vida. Se estas são as suas conclusões, então certamente você também esteve ocupado em alimentar um espírito materialista por meio da sobrecarga ou mau uso dos presentes. Isso não significa que podemos escapar do mundo das máquinas e da tecnologia, mas mostra que os presentes que escolhemos dar e a maneira como os daremos serão influenciados pelo nosso compromisso com essas profundas realidades. Permita-me sugerir quais são as duas áreas que acredito que os pais devem levar em conta ao falar a linguagem do amor dos presentes. Dando dinheiro. O valor do dinheiro. A primeira dessas áreas relaciona-se com dar dinheiro. A realidade é que os adolescentes da sociedade ocidental são grandes consumidores e gastam bilhões de dólares todo ano. As companhias investem uma grande quantidade dos orçamentos em propagandas que visam atingir os adolescentes. De onde eles tiram o dinheiro? Na grande maioria dos casos, o dinheiro vem dos pais. Alguém pode pensar que, se presente é uma das primeiras linguagens do amor, se os pais dão todo esse dinheiro aos adolescentes, então o tanque do amor deles com certeza estará cheio.
Se pensarmos assim, o problema será duplo. Primeiro, a maior parte desse dinheiro não é dada como presente. Simplesmente, a família se habituou a agir liberalmente e os adolescentes esperam sempre recebê-lo. Em segundo, o jovem não trabalhou para conseguir aquele dinheiro e por isso dá pouco valor a ele. Portanto, receber dinheiro dos pais não comunica amor em nível emocional profundo. Então, como os pais devem tratar a questão de dar dinheiro para os adolescentes? Acredito que podemos tratar desse assunto de duas maneiras. Primeiro, devemos encorajar o adolescente a trabalhar pelo dinheiro. Esta é a única maneira pela qual ele entenderá o valor que o dinheiro tem. Se ele trabalhar para receber os R$ 50 que irá em breve gastar em uma peça de roupa, terá uma ideia real do esforço que lhe foi necessário para adquirir aquele bem. Isso forçará a se perguntar: será que este objeto vale todo o meu esforço? Assim, torna-se um consumidor com discernimento. Se o adolescente tiver que trabalhar para receber dinheiro, também será forçado a fazer escolhas. Se não consegue ter tudo, deverá usar um pouco de bom senso para decidir sobre aquilo que lhe é mais necessário. Isso também irá prepará-lo para o mundo real da vida adulta. Se os pais estão preocupados com o fato de que o emprego de meio período depois da escola irá impedi-lo de praticar esportes, fazer teatro, aprender música, dançar, exercitar-se ou realizar outras atividades, também devam pensar em efetuar um pagamento para o filho por seus esforços nessas atividades, do mesmo modo que receberia por trabalhar em uma lanchonete. Todas as atividades exigem esforço, tanto quanto um trabalho depois da escola. Dar uma mesada ao adolescente para que ele faça essas coisas traz os mesmos benefícios de um emprego de meio período. A questão é que, se quisermos evitar os perigos do materialismo, os pais não devem dar dinheiro indiscriminadamente aos filhos, nem os adolescentes devem esperar por isso, dando dinheiro para propósitos específicos. A segunda estratégia é quando o pai resolve dar dinheiro. Ele o dá para um propósito específico. Por exemplo, para o filho praticar esportes, pagar um acampamento da igreja, assistir a um show de música ou pagar aulas de fotografia, arte e assim por diante. Os pais, seguindo as dicas dadas anteriormente, podem fazer que isso seja visto como um presente. O dinheiro deve ser dado incondicionalmente durante uma cerimônia, acompanhado de palavras de afirmação e toque físico. E sempre que possível, isso deve ser feito na presença de outros membros da família. Já que o adolescente trabalhou e agora sabe um pouco sobre o valor do dinheiro, a quantia recebida como presente pode ser apreciada emocionalmente. O adolescente já tem a ideia do quanto se demora para ganhar aquela quantia que o pai está lhe dando agora como presente. Assim, haverá uma valorização real em nível emocional. Quando os pais simplesmente distribuem dinheiro, R$ 20 aqui, R$ 40 lá, 100 acolá, sem seguir essas instruções de como devem dar o dinheiro, os presentes monetários podem ser pouco valorizados e não conseguirão suprir a necessidade emocional que o adolescente tem de amor. Tenho certeza de que a grande maioria dos pais de adolescentes nunca aprendeu como fazer do dinheiro, como presente, um meio eficiente de comunicar o amor emocional. Acredito que as sugestões dadas anteriormente os ajudarão a fazê-lo de um modo mais eficaz. Dando presentes. Considere o bem-estar do adolescente. Quando se trata de dar outros presentes que não sejam dinheiro, creio que o pai deve fazê-lo pensando bastante sobre o assunto. Lembre-se de que o propósito do presente é dizer ao adolescente: eu amo você. Portanto, os pais devem se perguntar: tenho certeza de que este presente será para o bem-estar do meu filho?
Se a resposta for negativa, eles não poderão dar-lhe aquele presente. Obviamente, não estamos falando sobre dar drogas ilegais aos filhos, mas também podemos desconsiderar um grande número de outros tipos de presentes. Tem se tornado comum na classe média americana os pais darem um carro ao filho assim que ele atinge a idade permitida para dirigir, 16 anos. Não estou dizendo que isso sempre será algo ruim para o adolescente, mas os pais precisam se perguntar: dar um carro de presente para o filho será bom para ele? Existem muitos fatores a serem considerados antes de se responder à questão. Um deles é o nível de maturidade e responsabilidade do adolescente. Alguns jovens não estão emocionalmente prontos para ter um carro assim que atinge a idade legal para dirigir. Outros não demonstram ser responsáveis em outras áreas que indicam estar aptos para ganharem um carro. Na hipótese de os pais terem concluído que o carro seja algo bom para o filho, a segunda questão é: o melhor a fazer é realmente dar o carro para o adolescente? Não seria melhor que ele trabalhasse para pagar o valor total do carro ou parte dele? Isso não iria incentivar o uso responsável do veículo mais do que simplesmente dá-lo de presente? Essas são os tipos de perguntas que os pais preocupados procuram responder. Não existe nada que confirme que isso deva ser feito por todos os pais e adolescentes. Entretanto, aqueles que não pensam nessas questões tomarão decisões pouco sábias quanto a presentear ou não o filho com um carro. Perguntas similares surgem quando falamos em dar ao adolescente a melhor educação superior possível. Devemos esperar que os pais, podendo pagar, assumam a responsabilidade sobre o acesso do adolescente à educação superior? Novamente, a pergunta é: o que é melhor para o adolescente? Por amarem os filhos, os pais querem fazer algo por eles, visando os interesses dos adolescentes. Não seria o caso, porém, de se demonstrar mais amor fazendo que paguem uma parte do valor das mensalidades? Se os pais resolvem pagar todas as despesas, o que o adolescente deve esperar? Devemos pensar nisso como um presente dado incondicionalmente ou como uma oportunidade para ensinarmos responsabilidade. Esse pode não ser o momento certo para se dar um presente tão caro todos os meses durante os próximos 4 anos. Essa pode não ser a ocasião certa para se falar a linguagem do amor chamada presentes, e sim a ocasião em que o adolescente deve aprender a assumir atos de serviço, ou talvez seja necessário combinar estas duas linguagens do amor. O importante é sabermos o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Caso escolha dar ao adolescente um presente incondicional, todas as despesas pagas durante o primeiro ano da faculdade, não importando o que ele faça, então essa deve ser a sua escolha. Mas talvez deva limitar o presente apenas ao primeiro ano e observar a resposta que ele dará ao processo educacional, em vez de dar-lhe um presente incondicional durante 4 anos. Se, como pai, entendo o que estou fazendo e por que estou fazendo, é menos provável que fique desapontado com o passar do tempo. Se, entretanto, lidarmos com esses assuntos do carro ou da universidade sem pensar bastante, estaremos criando uma situação ideal para uma desilusão. Muitos pais acabaram dizendo mais tarde: eu paguei os 4 anos da faculdade dele, não impus condições e ele valorizou muito pouco o meu presente. É possível que os pais tenham violado as próprias consciências ao dar esse tipo de presente. Algumas vezes o adolescente chega a pensar: eu não precisava ir para a universidade, mas meus pais disseram que eles gostariam que eu fosse. Achei tudo muito chato, fiquei lá só fazendo festa. Foram eles que me disseram para ir. Por que ficaram tão chateados comigo? Valorizando pouco o esforço feito pelos pais, que gastaram tanto dinheiro na universidade, o adolescente não será apenas alguém mal agradecido, mas também irá se sentir rejeitado pelos pais.
O tanque do amor deles estará vazio e o presente dos pais foi ineficaz. Pensando nos interesses do filho. Quando damos presentes aos adolescentes, devemos considerar os interesses deles. Pense em um presente que você recebeu de alguém e que não teve muita utilidade ou que não queria. Você sabe que a pessoa que o presenteou pode ter gastado muito dinheiro com aquilo. Você mostrou-se agradecido por ela ter se importado, mas o presente não teve utilidade para você. É possível darmos presentes similares ao adolescente. Se quisermos que nossos presentes sejam meios eficazes de comunicar amor aos adolescentes, devemos considerar os interesses deles, em vez de comprar algo que você gosta. Por que não compra algo que agrade ao adolescente? Isso pode ser feito de uma maneira bem simples. Apenas pergunte: se eu tivesse de decidir que comprar um presente esse mês para você, poderia me dizer 2 ou 3 coisas que gostaria de ter? Seja tão específico quanto possível. Diga-me o nome, a cor, etc. A maioria ficará feliz em fazer isso. Boa parte das esposas gostaria que os maridos fizessem a elas essa pergunta periodicamente. Caso a informação que o adolescente lhe der seja ambígua, não há nada de errado em pedir que ele o acompanhe até o shopping e mostre especificamente o presente que quer ganhar. Se você decidir lhe dar algo que ele apontou, volte mais tarde para comprar aquele presente seguindo as dicas sobre como embrulhar e o modo correto de presentear, conforme já tratamos anteriormente. Por que você compraria um CD que o adolescente nunca irá escutar, uma camiseta que nunca usará ou um vestido que ela achará horrível? Presentes especiais entregues em particular. Nem todos os presentes devem ser dados na presença da família. O valor de alguns presentes é aumentado pelo modo como são dados. Quando minha filha, Shelley, tinha 16 anos, a convidei para caminhar comigo até a vila de Old Salem, uma vila restaurada, estilo morável em nossa cidade. Fazer essa caminhada não era algo novo para nós, pois sempre caminhávamos até a vila. Mas naquela ocasião, sentados ao lado de um lago, e a presenteei com uma corrente de ouro em que havia uma pequena chave dourada. Fiz o que pensava ser um grande discurso sobre quanto a valorizava e como estava feliz pelas coisas que ela conquistara na vida. Disse que aquela chave era a chave do coração e do corpo dela, e o meu desejo é que se mantivesse pura até que pudesse entregar aquela chave ao marido. Posso lhe garantir que foi um momento especial para nós dois. Para desespero dela, um dia perdeu a chave de ouro, mas a lembrança do que tinha dito continuou para sempre. O presente havia se perdido, mas o simbolismo por trás dele continuou no coração e na mente dela com o passar dos anos. Agora, também tem uma filhinha chamada Dev Grace. E eu não ficaria surpreso se algum dia Dev recebesse uma chave de ouro do pai. Não só existem presentes que são especiais, dados em particular, como também verdadeiros tesouros com significado especial. Toda família tem alguns. Eles não têm necessariamente grande valor monetário, mas são tesouros por causa do valor que têm para a família. O tesouro pode ser um anel, uma corrente, uma faca, um livro, uma caneta, uma bíblia, uma coleção de selos ou qualquer outra coisa que tenha um significado especial para os pais. Podem ser objetos que tenham passado de uma geração para outra, ou simplesmente algo comprado com um propósito específico de ser entregue ao adolescente. A esse tipo de presente atribuímos um valor emocional. Tais presentes podem ser dados em particular ou na presença de outros membros da família, mas eles deveriam certamente ser entregues em uma cerimônia especial,
incluindo um breve discurso sobre o significado e o simbolismo daqueles presentes, e acompanhados de expressões de afeições verbais e físicas pelo adolescente. Esses presentes, que são tesouros, tornam-se no coração do adolescente símbolos do amor durante muitos anos. Quando ele passar por períodos de tribulação, aqueles presentes servirão como lembranças do verdadeiro amor dos pais. Sempre que o adolescente olhar para aquele tesouro, as palavras de afirmação dos pais voltam à mente. A afeição calorosa do amor é sentida por ele. Todo adolescente precisa receber alguns desses presentes especiais. Presentes falsos. Existe um tipo de presente que nenhum adolescente precisa. É o que eu chamo de presentes falsos. Eles têm como alvo substituir o verdadeiro amor. São dados por pais que estão sempre ocupados e muitas vezes ausentes. São tão atarefados que têm pouco tempo para falar as linguagens do amor, do tempo de qualidade, atos de serviço, palavras de afirmação e toque físico. Por isso, tentam recompensar as omissões, dando presentes aos filhos, algumas vezes muito caros. Uma mãe solteira me disse: toda vez que minha filha de 16 anos vai visitar o pai, ela volta para casa com uma maleta cheia de presentes. Ele não se dispõe a me ajudar nas despesas médicas e do dentista dela, mas sempre tem dinheiro para dar presentes. Dificilmente fala com ela ao telefone e passam apenas 2 semanas juntos no verão, mas de algum modo os presentes tentam mostrar que está tudo bem. Esse tipo de presente que é dado pelos pais não detém a custódia dos filhos, tornou-se comum. O adolescente recebe os presentes, expressa verbalmente a gratidão e volta para casa com o tanque do amor vazio. Quando os presentes são dados como substitutos para o amor verdadeiro, o adolescente os vê como algo falso e artificial. Isso ocorre não só quando os pais são divorciados, mas também quando vivem na mesma casa que o adolescente. Acontece muitas vezes quando ambos os pais têm empregos que exigem muito deles. Ganham muito dinheiro, mas têm pouco tempo. O adolescente prepara o próprio café, vai à escola, volta para casa vazia e faz o que quer até que os pais retornem para casa completamente exaustos. A família reunida faz uma rápida refeição que provavelmente foi comprada em uma lanchonete próxima e cada um vai para o quarto ou diante da televisão. No dia seguinte, o processo se repete. Nesse tipo de família, presentes falsos e dinheiro sempre são dados de forma regular. O adolescente tem tudo o que deseja, exceto o amor dos pais. O presente falso nunca enche o tanque do amor do adolescente solitário, nem remove a culpa do pai, que não consegue se envolver afetivamente com o filho. Creio que esse é um bom momento para reafirmar aquilo que disse no início da nossa exposição sobre as 5 linguagens do amor. O adolescente precisa receber amor dos pais em todas as 5 linguagens. Não é o propósito deste livro ensinar você a falar apenas uma linguagem do amor e ignorar as outras 4. A primeira linguagem do amor do adolescente falará mais profundamente e poderá encher mais rapidamente o tanque emocional dele, mas deve ser completada também com as outras 4 linguagens. Uma vez que o adolescente recebe uma quantidade suficiente de amor, quando sua primeira linguagem do amor é falada, as outras 4 se tornam ainda mais significativas. Entretanto, se os pais ignoram a primeira linguagem do amor, as outras 4 dificilmente conseguirão encher o tanque do amor do adolescente. Se a primeira linguagem do amor do adolescente for presentes, então os princípios deste capítulo serão extremamente importantes para você. Em muitos aspectos, essa é a linguagem mais difícil de ser usada. Poucos pais conseguem falá-la fluentemente. Muitos pensam que o máximo do esforço que podem fazer para comunicar o amor emocional é dar presentes aos filhos. Se você acha que a primeira linguagem do amor do adolescente é presentes, sugiro que releia este capítulo e converse a respeito dele com o cônjuge, para que juntos possam avaliar a maneira como deram presentes no passado. O que dizem os adolescentes?
Quando você procurar identificar as deficiências no modo como dava presentes antes e procurar praticar alguma das sugestões contidas neste capítulo, aprenderá a falar a linguagem do amor dos presentes. No próximo capítulo, quero compartilhar com você como você pode descobrir a primeira linguagem do amor do seu adolescente. Mas primeiro, escute o que disseram esses jovens, cuja primeira linguagem do amor é presentes. Michele, 15 anos, foi-lhe perguntado como sabia que os pais a amavam. Sem hesitar, ela apontou para a blusa, saias, sapatos e então disse: tudo o que tenho foi eles que me deram. Para mim, isso é amor. Eles não me deram apenas as coisas que eu precisava, mas muito mais. Na verdade, divido o que ganho com os meus amigos, cujos pais não têm condições de presenteá-los. Serena, que está concluindo o ensino médio, falando sobre os pais, ela diz: eu olho em volta do meu quarto e vejo provas constantes do amor dos meus pais. Os livros, o computador, a mobília, as roupas, tudo foi dado por meus pais nos últimos anos. Ainda me lembro da noite em que me deram o computador. Meu pai já o havia montado em meu quarto e minha mãe o embrulhou em um papel dourado. Quando cortei a fita na tela do computador estava escrito: Feliz aniversário, Serena, nós te amamos. Ryan, 14 anos, disse: acho que o motivo pelo qual sei que meus pais me amam é o fato de ter me dado tantos presentes. Sempre me surpreendem dando algo que sabem que gostaria de ter. Não é apenas o que eles me dão, mas o modo como o fazem. Minha família faz uma grande cerimônia quando me dá um presente. Nem precisa ser meu aniversário. Jeff, 16 anos, está orgulhoso por ter um carro. Ele explica: este carro representa o esforço da minha família. Meu pai e eu dividimos as despesas, mas tudo mais que recebi para o carro me foi dado de presente. Os tapetes foi a minha irmã, para celebrarmos a compra do carro. Papai e mamãe me deram o rádio no meu aniversário de 17 anos. Minha mãe deu as calotas das rodas, uma por semana, durante 4 semanas. Sempre em uma noite diferente, para que fosse uma surpresa. Senna, 15 anos, está na 8ª série. Tem tido problemas de saúde e por isso acabou perdendo muitas aulas. Sei que tenho problemas. A grande maioria dos garotos da minha idade está jogando bola ou coisa parecida. Na escola, eu estou um ano atrasado, comparado com os garotos da minha idade. Mas, na minha opinião, sou o garoto mais sortudo do mundo, pois meus pais se amam a mim e minha irmã. Eles estão sempre me surpreendendo com coisas. Gosto muito de computadores. Meu pai sempre acaba sabendo sobre novos programas antes do que eu. Quando vejo uma vela acesa em cima da mesa, sei que depois do jantar haverá uma comemoração. Normalmente é porque papai comprou um novo programa para mim. Fazemos uma festa e comemoramos.